vai falar um pouquinho sobre trânsito. E quem está aqui com a gente é o especialista em trânsito, Celso Alves Mariano, que vai comentar um pouquinho sobre educação no trânsito. Tudo bom, Celso? Tudo bem, Daniele. Boa tarde. Se a gente fosse comentar um pouquinho, a gente sabe que hoje existem campanhas de conscientização no trânsito, de educação ao motorista, mas que infelizmente acabam ocorrendo as infrações e a gente vê isso todos os dias. O que acontece? É imprudência de nós que somos pedestres, dos motoristas. Tem um culpado nessa situação? Na verdade, tem vários culpados e todos nós carregamos uma parcela de culpa, porque o ambiente trânsito é considerado, desde o ponto de vista da psicologia, da sociologia e até da antropologia, como o maior palco social que existe. Não há nenhum meio onde exista tantas e tão complexas interações entre as pessoas e que possa se comparar ao trânsito. É só para parar para pensar um pouquinho. Se eu perguntar assim, você utilizou o trânsito hoje? A resposta, claro, vai ser sim, utilizei. E você pretende utilizar no final do dia? E amanhã? E depois? E até o fim da sua vida? E provavelmente aí as pessoas começarão a pensar em um assunto que normalmente não faz parte das preocupações, não faz parte do dia a dia das pessoas. O trânsito está tão entranhado no nosso dia a dia que a gente criou o péssimo hábito de não percebê-lo. E não percebendo, é justamente por não perceber que a gente não se dá por conta dos riscos que ele oferece. Todo mundo já reclamou, já se sentiu numa situação, principalmente quem mora nas cidades, de frustração, de limitação, de impotência, porque o trânsito não anda, porque tem carro demais na rua. Ou mesmo na condição de pedestre, porque, puxa, tem carro demais mesmo, eu não consigo nem atravessar a rua nem como pedestre. E cada um desses usuários do trânsito, na verdade, são papéis que todos nós representamos, uma vez ou outra. Existe uma série de regras e existe o famoso comportamento humano. Por trás do comportamento, que é o grande causador de todos os malefícios, todos os problemas do trânsito, está a educação. E é bem esse o ponto que poderia fazer toda a diferença e tornar o trânsito mais gostoso, mais humano, e a gente poder usufruir a parte boa dele, e não os problemas. Celso, se a gente fosse falar um pouquinho das infrações que são mais comuns hoje no nosso trânsito, o que a gente vive mais? Olha, existe uma distribuição variada. Se fosse traçar o perfil do infrator brasileiro, nós encontraríamos algumas coisas curiosas, né? Desde aquelas observações que se tornam jocosas, são motivos de brincadeira, do tipo, a mulher não sabe estacionar e o homem só pensa em correr. É afoito no trânsito. É muito afoito. E há um quê de verdade nisso. As estatísticas, de certa forma, confirmam que é bem isso mesmo. A mulher, talvez por causa da sua condição física, fisiológica, de ser capaz de gerar vida. O homem também mas quem gesta é a mulher, então tem todo um sentido emocional e psicológico que permite que as mulheres tenham, de fato, um comportamento muito mais seguro do que o homem. Então, a infração típica de homem, que é muito violenta e que ceifa várias vidas de brasileiros, muitos jovens, inclusive, daí um grande problema, é o abuso da velocidade. É a síndrome de Ícaro. Ícaro é aquele personagem mítico que construiu asas e voava. E o pai falou, meu filho, não voe muito perto do sol porque vai derreter a cera. E ele se sentiu tentado, como nós nos sentimos tentados, aí no máximo de velocidade do veículo, atravessar correndo, que ainda dá tempo. E aí nós estamos, na verdade, fabricando acidentes e inconvenientes no trânsito. O número de acidentes hoje é bem maior do que antigamente, estatisticamente falando? Ou houve uma redução dos acidentes no Brasil? Houve uma pequena redução ao longo dos primeiros anos da implantação da atual lei. A nossa lei maior do trânsito no Brasil chama-se CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Ela entrou no ar em janeiro de 98. Logo nos primeiros anos, eu acho que muito por conta da surpresa das pessoas, porque ele era uma lei muito mais rigorosa que a anterior, um pouco em parte das atenções maiores que a imprensa deu para as questões de crime de trânsito, que passou a existir, a necessidade de se ensinar num curso teórico para o cidadão obter
a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para virar motorista. Então houve um decréscimo nos primeiros anos. Mas acontece que todos os dias a frota de veículos está crescendo, a população está crescendo e as cidades estão muito inchadas. E basta um olhar com um pouquinho mais de atenção, não precisa ser especialista de trânsito para perceber isso, os espaços são limitados. Você pode alargar um pouquinho mais a via, mas você vai tirar do passeio, da calçada, dos pedestres, aí fica mais complicado para o pedestre. E também tem mais pedestres circulando na rua. Então nós temos uma mudança nesses dados, mas que colocam o Brasil ainda num cenário muito preocupante. Daniele, para você ter uma ideia, nós perdemos no trânsito brasileiro, pelos números oficiais, 34 mil pessoas que morrem por ano no Brasil. E o número oficial, vejam bem, conta somente quem morreu no local do acidente. Se nós formos extrapolar isso, e tem alguns experimentos que fizeram essas medições, a pessoa que morreu no caminho para o hospital não conta como morto de acidente de trânsito no registro oficial. Morreu uma semana depois de hospitalizado, ou alguns meses depois, esse número pula de 30 e poucos, 34, que é o número oficial, para 50. Alguns especialistas, como nós, acreditamos que chega a 80 mil. Estou falando nós, a Tecnodata Educacional, empresa do qual eu participo, e dedico esse trabalho de especialista de trânsito lá, nós temos estudado muito o comportamento, levantado das estatísticas e tentado encontrar soluções, algumas sensacionais, se depois tiver oportunidade de falar da metodologia para ensinar crianças, a gente vê um quadro muito preocupante. Por exemplo, as famílias têm um certo receio, um medo de que as crianças possam, que os filhos, crianças e pré-adolescentes, que eles vão entrar em contato com o mundo das drogas, sofrer algum tipo de violência sexual, ou coisa parecida. E, na verdade, as estatísticas mostram que a ocorrência de acidentes de trânsito com as crianças, com os pré-adolescentes, com os jovens, deveria ser, de fato, a preocupação número 1. As estatísticas mostram que a primeira causa mortes de crianças na faixa dos 5 aos 14 anos, veja, 5 aos 14 anos é quando a criança começa a ir para a escola e está lá na 5ª, 6ª, até a 8ª série. A primeira coisa que mais mata crianças nessa faixa etária é acidente de trânsito. Muito mais do que doença, do que os outros tipos de violência. Então há uma certa percepção distorcida, quer dizer, falta uma sensibilidade para vermos o perigo que o trânsito representa para as pessoas, para o dia a dia. Mas tem solução. E onde se enquadra a bebida nesse caso? Ou seja, né, a ingestão de álcool e aí dirigir, né? Tão batido na mídia, tanto se faz de campanhas e, infelizmente, parece que não há uma conscientização, né? Parece que é meio cultural até do brasileiro beber e sair de carro. E o aspecto cultural mais forte, você lembrou muito bem, é aquela coisa muito própria do latino, mas do brasileiro em especial, de que isso só acontece com o vizinho, só acontece com o outro. Nós tratamos assim as doenças e quase tudo que é problemático, nós tendemos a empurrar para o outro e é uma forma, a psicologia explica bem isso, é uma forma de autoproteção, mas é uma forma muito perigosa, né? Então, várias coisas, várias desatenções associadas ao trânsito são geradoras de problemas. Por exemplo, muita euforia ou muita depressão são muito problemáticos para quem vai para o trânsito. Não só para quem dirige, a gente tem o foco, né, nos automóveis, mas um pedestre bêbado, por exemplo, atravessando a rua, pode provocar um sério acidente de trânsito. Então o álcool é problema para a sociedade de forma geral e especialmente no trânsito. A correlação dos acidentes violentos com o consumo de álcool é realmente muito preocupante. Vai daí essa despreocupação, que é cultural, essa falta de percepção do risco, e uma falta de política educacional que permita pelo menos levar a informação. O que acontece com o álcool, em parte, é muito parecido com o que aconteceu com o cinto de segurança. As pessoas não sabiam por que era importante usar o cinto de segurança. Aí veio uma lei e, por força dessa repetição, muitas pessoas, a maioria, acabou incorporando o uso do cinto, mas só no banco da frente. Daí que você vê que o esforço da lei ajuda, condiciona, dirige para a adoção de comportamentos mais seguros. Mas não é suficiente, porque o que explica as pessoas não usarem cinto de segurança no banco de trás? E sabendo que podem ser multadas.
que podem ser multados e que, no caso de uma batida, estão sujeitos a graves ferimentos. Uma pessoa solta dentro de um veículo em movimento é a energia que tá em movimento. Se o carro parar bruscamente numa batida, por exemplo, essa energia é transferida para os corpos que estão soltos ali. Então, se o motorista está sem cinto de segurança, ele pode, desculpa a expressão, ele pode virar patê no painel. Se ele estiver com cinto e quem está atrás não estiver, a pessoa que está atrás vai esmagá-lo. Se o cinto dele aguentar, ele vai morrer esmagado entre o cinto e a pessoa de trás. Talvez o cinto dele não aguente e os dois vão se esmagar no painel. Parece cruel, né? Ruim falar disso, mas é uma realidade que as pessoas não percebem. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo, só de ouvir isso, já vai dar uma atenção diferente. As pessoas deveriam evitar de beber ao dirigir, usar o cinto de segurança, não porque dá multa, mas porque põe as pessoas em risco e pode ocasionar um acidente com ferimentos, e isso, sinceramente, ninguém quer, né? Nem eu, verdade, nem você, nem quem está em casa nos assistindo. Celso, está convidado, então, a voltar aqui no Toda Tarde para falar um pouquinho das soluções que a gente não conseguiu conversar hoje. Da educação. Eu só queria dar um recado, então, agradecendo o convite, que existe uma lei que exige que se ensine trânsito desde a educação infantil, que é o pré, né, antes da primeira série, o ensino fundamental, que é da primeira à 8ª série, no ensino médio e no curso superior. E essa lei não está sendo cumprida. Está lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 76. E é bem as soluções, as metodologias para que um professor que não teve preparo para isso consiga fazer em sala de aula o trabalho que a gente tem desenvolvido na Tecnodata Educacional, do qual, se tiver a oportunidade, gostaria muito de te apresentar. Está convidado para voltar, Celso. Obrigada. E eu volto já já com mais Toda Tarde.